Salve, salve, minha galerinha concurseira. Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Professor Emanuel Tadeu na área para a gente dar continuidade, não é, às nossas questões aqui de processo penal da banca, questões banca FCC. Questões banca FCC. Beleza? Então, vamos lá. Suave na nave, na tranquilidade, vamos trabalhar, vamos produzir. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício. Lembrando, isso aqui, ó, é medida cautelar. Medida cautelar pode sim ser decretada pelo juiz de ofício. Que não pode é prisão preventiva e prisão temporária. Ou a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, ou mediante requerimento do Ministério Público, trata-se de medida cautelar diversa da prisão. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Primeirinha aí. Monitoração eletrônica. Oxe, deixa eu tirar aqui. Monitoração eletrônica. É medida cautelar? É. Artigo 319, eu disse a vocês que inclusive é a última medida cautelar. Prisão preventiva, não. Prisão preventiva é uma espécie de prisão. Internação permanente do acusado nas hipóteses de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser capazes e houver risco de reiteração. O erro aqui não é internação. A internação não pode ser permanente. Ela é prisão perpétua, não. A internação ela é provisória. Então morreu a letra C. Recolhimento domiciliar durante período noturno, não é diurno. E prisão temporária é outra espécie de prisão. Beleza? Então, errado aqui. Então, realmente, nossa resposta, letra A. 62. Considerando a matéria de prisão, fiança e demais medidas cautelares, bem como levando em conta as medidas protetivas em relação às mulheres, aponta a alternativa correta. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima seja... Não, ele não diz isso. Ele diz que cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Então, é o termo mesmo. Então, é letra de leizinha aqui. Então, tá errado esse termo aqui, tá? Então, deixa eu apagar aqui para fazer o marca-texto aqui, só onde está errado, para que vocês percebam. Esse máximo inferior. Então, o erro só está aqui. Em sede de violência doméstica familiar contra a mulher, as medidas protetivas de urgência serão concedidas independente da tipificação da violência, certo? Do ajuizamento da ação penal ou civil, certo? Da existência de inquérito policial, certo? Ou de registro de boletim de ocorrência. Certíssimo, letra B. Inclusive, isso é novo, né? Isso aqui é novo. Então, acabou-se. Tendo artigo 19, está lá no artigo 19, parágrafo 5º. Então, chorou. A audiência de custódia é cabível para os casos de prisão em flagrante delito, não sendo aplicável para outras modalidades de prisões provisórias. Preste atenção. Aqui é entendimento do STJ. O que o STJ diz? STJ não, perdão. Entendimento do STF. O que o STF diz? Que a audiência de custódia deve ser realizada em todos os tipos de prisão. Chorou. O STF já diz, a audiência de custódia, ela deve ser realizada em todos os tipos de prisão. Então, letra C está errada. Nos casos de cometimento de crimes de menor potencial ofensivo, é incabível a incidência de prisão em flagrante delito. Pessoal, vê só. Se a gente está falando em crime de menor potencial ofensivo,
A gente está falando em TCO. Beleza? Então ele diz aí cabível a incidência de prisão em flagrante. Ó, o artigo 69, parágrafo único, inclusive, parágrafo único da Lei 90/99, ele diz o seguinte: ao autor do fato que após a lavratura do TCO foi imediatamente encaminhado ao juizado assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Sim. Mas veja, se ele assumir o compromisso de a ele comparecer, não assumir o compromisso, vai ser preso em flagrante. E quando você vai para a violência doméstica, a mesma coisa. O juiz poderá determinar com medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Acabou-se. Então, artigo 69, parágrafo único. Então, não tem isso não. Se houver indícios de que o funcionário público integra uma organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função. E aqui o erro, né? Que deveria estar correto. Né? Deveria estar correto. Mas não está. Com prejuízo da remuneração. É sem prejuízo da remuneração. Deveria estar correto, mas está errado. É sem prejuízo da remuneração, tá? Então, o erro aqui, ó, com. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Questão 63 agora. No que concerne as medidas cautelares previstas no CPP, é correto afirmar que ninguém poderá ser preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade policial. Não, meu filho. Autoridade judicial. Ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Beleza. O erro aqui é a autoridade policial. Letra B. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial mediante requerimento do MP. Certíssimo. Letra B. Certíssimo. Vamos lá. Ressalvados exclusivamente os casos de urgência, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 3 dias, acompanhado de cópia do requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Ora, errado também. Exclusivamente os casos de urgência, né? Errado, letra C. O juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituir quando verificar a falta de motivo para que subsista. E aqui o erro. Sendo, vou botar de outra cor aqui, sendo-lhe vedada nova decretação. Errada. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício, obediente à requisição do Ministério Público ou de querelante, deverá substituir a medida decretando a prisão preventiva. A gente já viu que a prisão preventiva é o último suspiro do juiz. Então, ele pode decretar medida protetiva, substituir por outra, cumular com outra, para só depois aplicar a medida, né, de prisão preventiva. Beleza? 64. Sobre as medidas cautelares previstas no CPP, assinala a alternativa correta. Podem ser decretadas de ofício pelo juiz na fase processual e a requerimento das partes ou representação da autoridade na fase investigativa. Ora, o que ele fala aqui? Peraí. Então vamos lá. Pode ser decretado de ofício pelo juiz na fase processual
e a requerimento. Na verdade, o que o juiz pode fazer? Está lá no artigo 282. 282. As medidas cautelares, artigo 282, parágrafo 2º, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial, ou ainda mediante requerimento do Ministério Público. Então aqui estaria em desacordo com o artigo 282. Letra B. Eita, que o nariz entupido é ruim demais. Você fica doido, sufocando aqui, né? Fica com dificuldade de respirar, meu amigo. É muito complicadíssimo. Olha isso aí não, viu? Você fica sem pensar, sem raciocinar direito. Ou coisa chata, mas vamos lá. Em hipótese de descumprimento de qualquer medida cautelar imposta, o juiz poderá de ofício não, ou a requerimento substituir a medida e por outra impugnação ou mesmo decretar a prisão preventiva. O que diz mais uma vez o artigo 282? No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas pelo juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou ainda, em último caso, decretar prisão. Em último caso, decretar prisão preventiva. Então, artigo 282 também aqui. Então, errado aqui, letra B. Letra C. Constatada a falta de motivo para que subsista, o juiz poderá, de ofício a pedido das partes, aí sim ele pode de ofício, revogar a medida cautelar, decretada ou substituí-la por outra, podendo voltar a decretá-la sobre... Aí beleza, sobre as razões que a justifiquem. Certíssimo. Manuel, artigo 282, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Beleza? Somente serão aplicados a crimes que sejam apenados com pena privativa máxima. Não. Né? Estão incorretas porque aqui dizem respeito aqui à prisão preventiva. E o dispositivo fala em medida cautelar. Então não tem nada a ver. Somente serão aplicados a crime. Mesma coisa. Isso aqui é referente à prisão preventiva. Prisão preventiva. Isso aqui é referente à prisão preventiva. Beleza? Tranquilo? Agora, essa letra tá boa. Acho que eu vou mudar a cor na próxima. Próxima questão, muda a cor. Em um conflito familiar, no qual o marido agrediu fisicamente e gerou lesões na mulher, se o marido for policial... Opa! Marca texto. Policial, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor proibição de práticas trabalhistas? Não, porque ele é policial, está aqui no TCLT. Retirada da CNH? Não. Declaração formal e pública de impedido? Muito menos essa merda aí. Agora, aqui sim, restrição do porte de arma. Isso aqui é uma medida protetiva, viu, pessoal? Inclusive está lá na Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha. Eu, salvo engano, é o artigo 22, lá na Lei Maria da Penha, que fala sobre essa medida protetiva. Tá certo? Então, restrição do porte de arma. 66. Nos termos do CPP, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de quê? Custódia. E também deve ser em até 24 horas. Então, o auto de prisão em flagrante deve ser enviado em até 24 horas. O juiz recebeu o auto e deverá marcar audiência de custódia também até 24 horas. Então, letra C de cara, não precisa nem falar em liberação, nada.
nas outras alternativas. No que concerne às medidas cautelares previstas no CPP, é correto afirmar: ressalvados exclusivamente os casos de urgência, o juiz, ao receber um pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para manifestar-se, e aqui, aqui é prazo, aqui é questão de prazo, de 5 dias acompanhado de cópia do requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Questão errada. Porque ressalvados os casos ou de perigo e de ineficácia da medida. Então, não é exclusivamente os casos de urgência. São o quê? Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. São estes 2 casos. Qual o erro aqui? Exclusivamente. Olha o erro aqui, exclusivamente. Beleza? O juiz poderá, de ofício, a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar falta de motivo para que isso... Olha o erro aqui. Sendo-lhe vedada nova decretação. Errado aqui, 282, parágrafo 5º. Juiz poderá, de ofício, a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituir quando verificar falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobreviverem razões que a justifiquem. Então, letra B, errado. C. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício, ou mediante requisição do externo ou do crédito, deverá substituir a medida decretando a prisão preventiva. Prisão preventiva em último caso. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, ou mediante requerimento do MP. Letra de lei, artigo 282. Parágrafo 2º. Ninguém poderá ser preso senão por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária. Sim, faltou flagrante delito aqui, né? Faltou flagrante delito. Então, tanto vai estar aqui, no artigo 283, como também no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Beleza? 68. De acordo com o Código de Processo Penal, constitui medida cautelar. Multa é pena. Prestação de serviços à comunidade. Presta atenção. No artigo 319, né? Artigo 319, que a gente já falou aqui. Quais são as outras medidas? Bora lá. Ufa. Comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função pública, internação provisória, fiança e monitoração eletrônica. Então, morreu aqui e morreu aqui. Letra C. Né? Aqui já estava né? Não tinha nem o que fazer aqui. Sim, prestação de serviço à comunidade é uma pena alternativa à prisão, tá? Então, prestação de serviço à comunidade é uma pena alternativa à prisão. Tranquilo? Deixa eu tomar minha... desculpa aí, vou tomar água aqui que tá sufocante. Então, vamos lá. 19. Assinala a opção correta no que concerne a prisão e medidas cautelares. Letra A. Por ser a prisão medida urgente, admite-se que ela seja efetuada em qualquer lugar e dia. Até aqui está certo. Olha o erro. Qualquer hora não. Só se for em flagrante. Mas em relação à medida urgente, está falando em prisão e medidas cautelares.
ó, através de mandado judicial, tem que ser durante o dia. Dispensa-se a assinatura do mandado de prisão quando a autoridade judicial é responsável por suas... Se fizer, eu já disse a vocês que isso aqui já foi revogado. O Código de Processo Penal não recepcionou esse dispositivo em relação ao delegado e ao juiz. A falta de exibição do mandado não obsta a prisão se for inafiançável, se a prisão for inafiançável. Certíssimo. Tanto o ato de prisão quanto a aplicação das medidas cautelares requerem que sejam observadas a aqui são os princípios da medida cautelar. Necessidade, a adequação e a regulamentação. Não, porque só são dois só, que é necessidade e adequação. Né? Não tem isso de regulamentação, não. Necessidade e adequação. Então, necessidade é para a aplicação da lei penal e adequação à medida à gravidade do crime. Então, letra E. Ao juiz é proibido dispensar a manifestação da parte contrária antes de decidir sobre o pedido. O erro aqui é proibido, porque ele pode. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de eficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de ofício, da medida cautelar, determinar a intimação à parte contrária. Então, veja, de fato, a regra é que o juiz ouvirá a manifestação da parte contrária. Tem que ouvir. Essa é a regra. Aí ele diz que é proibido dispensar. Não, ele tem que ouvir. Essa é a regra. 70. Em relação às garantias constitucionais do processo penal, é correto afirmar que, após a prisão preventiva, o delegado deve entregar a nota de culpa ao preso. Não. Após prisão preventiva? Não. Quem determina, inclusive, é o juiz. Né? Então, a materialização do direito à informação sobre a prisão se dá na realização. Não. Foi preso, a comunicação ela é imediata. Não tem nada de custódia, não. Inclusive, vai chegar o auto de prisão de flagrante em até 24 horas para se marcar a audiência de custódia. Deixar de identificar-se por ocasião da prisão da causa nulidade. Não. É até um abuso de autoridade, mas não da causa nulidade. O preso tem o direito à identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial, como também, né, pela sua prisão. Então, letra D, certíssimo. Né? A nota de culpa entrega após a prisão em flagrante e não após a prisão preventiva. E com isso, terminemos, né, mais um bloco de questões do processo penal, banca FCC. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Suave na nave. Eita, meu Deus. Fé, força e foco. Valeu.